Fala aí, Rodolfo. Grande Leonardo, Tranquilo? tudo E bem? esse papo hoje aí vai interessar para muita gente, não vai não? Opa, bastante. Muito, muito. Vamos deixar a Ó, galera entrar, Léo, aí. A galera vai entrando legal. aqui, a gente vai. Daqui uns 2 minutinhos a gente começa. Sem problema. O pessoal tá todo animado aqui, todo mundo me mandando aqui um monte de perguntas já. Já tem gente dizendo, 7 horas eu tô lá e tal. Legal isso, hein? Bora, vamos lá. Leozão, tu tá onde? Cara, eu já tô em Recife, Ó, partindo para Serrambi, uma praia nada mal, é o nosso Caribe. Isso é é, porque as pessoas conhecem as praias mais badaladas, Porto de Galinhas, né? Aí Fernando de Noronha, aqui no Nordeste, a Pipa, né? Mas só que tem umas praias assim sensacionais, que são essas praias que ficam entre uma e outra, né? E Serrambi é uma praia dessa, ela fica entre Porto de Galinhas e Maragogi. pô, Também tem delícia. ali, ela é colada com a Praia dos Carneiros. Acho que você já ouviu falar aí. Já. Delícia, hein? Mas você vai ficar quanto tempo lá? Cara, eu devo ir agora, logo depois do Natal, e só voltar de fato lá do dia 2 e tudo. Devo voltar para cá. Aí vai ser uma delícia lá, ficar um tempinho lá. Delícia. Leozão, vamos lá, porque aí a galera tá entrando. A galera que vai entrando aqui pega a gente no meio do caminho aqui. A gente vai É acabar isso aí. falando muita coisa muito interessante ao longo desses 40 minutinhos, então o pessoal não pega e depois vê depois, né? Show de bola. Leozão, seguinte, para a galera dar uma contextualizada, dá um pitch aí, vai, 1 minuto e meio, conta um pouquinho da sua trajetória aí para a galera Show. e depois eu dou o meu pitch também aqui. Tá bom. Eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Leonardo Estevam, sou é, diretor de mercado e sócio da Liga Educacional. A grande parte da minha carreira não começou em educação, eu comecei lá na área de alimentos e bebidas, né? Então tive um trabalho muito forte nessa área do varejo de alimentos e bebidas. Passei por algumas empresas muito grandes, Daimler-Benz, a Gerdau, a Ambev, Coca-Cola Company, no Brasil e no exterior, sempre nessas funções correlatas a mercado, a planejamento, né? E aí, quando foi em 2008, eu tomei uma decisão muito forte na minha vida, Rodolfo, que foi sair do mercado de varejo, né? O mercado, eu estava como diretor de planejamento da Coca-Cola, numa operação que ficava em Singapura, e aí eu tomei uma decisão de voltar para o Brasil e ingressar no mercado de ensino superior brasileiro. E foi uma experiência sensacional. Comecei a me apaixonar por esse mercado. É o mercado onde eu estou agora há mais de 15 anos já, acho que 12 anos já nesse mercado, de fato, e trabalhando muito forte. Já tive experiências como CEO de clube de futebol, mas sempre voltando para o mercado, que é o mercado que eu sou apaixonado, que é o mercado de educação. Sou filho de educadoras, né? Então, meus pais eram educadores, meu pai era professor de baterias na escola naval, e minha mãe era professora e foi secretária de educação do seu estado, né? E serviu o seu estado como secretária de educação. Então eu sou assim, não esperava, eu não foi esse motivo que eu fui parar em educação, não esperava vir para a educação, mas depois que a minha mãe sempre me alertou, né? Quando você for para a educação, você vai se apaixonar. E de fato, eu me apaixonei e hoje eu não sou somente um executivo da área de educação, mas eu sou um pesquisador, uma pessoa que gosta muito de conectar. Eu faço uma pesquisa muito parecida com a do David Deming, da Universidade de Harvard, onde ele pega componentes econômicos e cruza com componentes educacionais e faz o contrário. Então, num pitch muito rápido, o Leonardo é esse hoje. É um cara apaixonado por educação, que se dedica a mudar a educação, e foi isso que eu encontrei na Liga, cara. Quando a gente se conectou, foi muito por causa disso, né? Aquilo que eu escrevia era aquilo que tu falavas e, cara, e deu muito match, e por isso que a gente está hoje aí nessa batalha contra essa concentração de mercado que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, meu falando aqui muito rápido,
também por coincidência aí, a história que eu e o Léo chegamos juntos. Vou falar para você que eu nem sabia, tá? Eu conversei tanto com o Léo, tanto sobre a vida do Léo, eu não sabia que era uma família de educadores. Meu pai também. Meu pai e minha mãe são educadores. Eu nasci nesse meio de educação. Fui aluno do meu pai e da minha mãe. Eu fui aluno do meu pai e fui aluno da minha mãe. Incrível. Fui aluno da minha mãe no curso na disciplina de religião e aluno do meu pai na disciplina de educação física. Só molezinha. E aí, cara, eu cheguei no mercado de educação no ensino superior em 2008 e entrei na Celso Lisboa e, cara, dali não parei mais. Foi só mercado de educação e tomando um chá ali de aprendizado ali na Celso. E a história que a gente vai contar aqui um pouquinho se mistura um pouquinho com a nossa vida, com as nossas crenças, né, Léo? É isso aí. Mas a ideia é falar um pouquinho aqui hoje, duas pessoas que amam educação e que vão falar de educação sobre uma perspectiva de mercado, no primeiro momento, mas que de alguma forma vai voltar para a educação, né, Léo? A gente vai falar sobre o mercado, mas que vai voltar sobre a educação. Porque o que está acontecendo hoje no mercado de educação, ele está afligindo a educação brasileira, está atingindo diretamente aquilo que nós, como educadores, prezamos por entregar, que é um profissional capaz de mudar o seu ecossistema, capaz de gerar inovação e capaz de fazer crescimento não só do seu mercado, mas também da sociedade que o cerca. E tem um dado que eu acho que é importante você trazer, Rodolfo, que é o tamanho da concentração do mercado brasileiro de educação, superior principalmente. Me fala um pouquinho do tamanho disso para as pessoas que estão nos ouvindo. Acabou de entrar agora a Andrea Benfica, querida amiga, executiva do mercado educacional, lá do Grupo Séries Educacional. Bem-vinda, Andréa, satisfação estar com você aqui. E, Rodolfo, me fala um pouquinho, qual o tamanho, para as pessoas terem ideia disso, da concentração do mercado de ensino superior brasileiro? Antes de eu falar desse número, Léo, é importante, o que a gente vai falar aqui, na verdade, são os dados do censo do ensino superior sobre a perspectiva de concentração. Para responder a primeira pergunta do Léo, em 2013, a gente tinha o mercado concentrado em 15 grupos educacionais, os 15 maiores grupos educacionais, eles concentravam 34% do mercado. Ou seja, eles tinham 34% do market share no mercado. O censo de 2019, que a gente tem um delay aí, né, Léo? A gente tem aí um ano de atraso aí no censo. Hoje, a concentração já está em quase 45%. Se a gente fizer uma extrapolação de tendência e seguir os mesmos dados dos últimos 5 anos, né, dos últimos 6 anos, já, Léo, 2013, 2019, e fizer uma extrapolação de tendência, a gente vai estar ali com o mercado concentrado em torno de 55%, 56%. Qual é o problema disso principal? Eu vou passar a bola para o Léo também, porque o Léo vai contar também aí uma narrativa que é parte da nossa conversa aí, do nosso dia a dia, né? Exato. Grande parte do problema, quer dizer, são vários problemas, né, Léo? É o problema do EAD, é o problema de grana, né, de investimento em crescimento, mas o principal problema, eu vou botar um número na mesa, Léo, e depois a gente volta com ele. O mercado de ensino à distância cresceu 126% nos últimos 6 anos. O mercado de ensino presencial recuou 5% nos últimos 6 anos. Qual é a ideia aqui? O Léo vai dar um panorama geral, né, Léo? Por que isso tudo aconteceu? Por que a gente chegou até aqui? E a gente começar a bater um papo aí. Léo, conta aí qual é a sua visão. Por que a gente chegou até aqui, cara? Teve uma coisa que foi fundamental. A gente, quando fala de educação superior brasileiro, existem 2 mundos completamente diferentes. Existe o mundo das escolas públicas, que esse é um mundo à parte, tocado pelo governo, certo? Para os senhores que estão nos assistindo, para ter uma ideia,
tá? Para rodar a mesma operação, tá? As escolas públicas gastam, em média, tá? 9 funcionários por cada estudante. Enquanto as escolas públicas gastam quase 3 funcionários por estudante. É uma coisa assim absurda a quantidade de gasto que existe na escola, nas universidades públicas brasileiras. As universidades públicas brasileiras, elas consomem 40% de todo o dinheiro da educação nacional. Então, eu não vou nem me ater muito à escola pública. Eu vou me ater ao que aconteceu no ambiente privado. Que quando as pessoas falam, Rodolfo, o ambiente é privado, lá são só empreendedores, etc. Mas só que a gente tem que alertar que educação no Brasil é uma concessão do Estado. Então, o que foi que aconteceu? Essa concessão do Estado, ela se deu em torno de 3 coisas muito fortes. Muita burocracia, muito controle do Estado e, em especial, uma linha de financiamento chamada FIES, que foi muito utilizada principalmente entre 2009 e ali até 2014. Tá? O que foi que aconteceu nessa história? O Estado criou de tal forma uma coisa tão complexa para você entrar como empreendedor e fazer investimento em educação, que isso beneficiou aqueles que têm uma soma muito grande de dinheiro. Quanto você quiser diminuir a capilaridade dos pequenos, você faz uma coisa só. Você aumenta a burocracia, aumenta as taxas, os tributos, certo? Cria complicação. Então, se você quiser criar complicação, o que vai acontecer? Você vai matar os pequenos empreendedores. Por que você não mata os grandes? Porque os grandes, eles têm estruturas complexas e muito dinheiro para contornar isso. Tá? Então, o primeiro passo que aconteceu foi muito Estado. O Estado trabalhou forte. E em 2009, Rodolfo, aconteceu o seguinte, muitos fundos de investimento tinham entrado na educação superior comprando instituições grandes. Compraram várias instituições, Estácio, Croton, tá? Grupo Ser Educacional, todas essas instituições elas foram compradas por algum fundo de investimento, ou como participação, ou mesmo comprado na sua integralidade. Tá? Só que teve um problema em 2008 forte, Rodolfo, chama subprime americano. Quando chega o subprime americano, os caras tinham acabado de colocar o dinheiro. E eles precisavam de alguma coisa para aumentar a demanda e repor esse dinheiro. Então, o que foi que aconteceu? Em 2009, surge o novo FIES, com uma métrica completamente disruptiva, né? Você tinha um ano e meio depois de formado para pagar o financiamento, né? Como dizia, era dinheiro à beça, e isso daí fez o seguinte, isso daí expandiu a demanda no mercado, artificialmente, como nós chamamos em economia. Quando nós criamos uma demanda artificial, em virtude da grandiosidade da burocracia, nós, de novo, privilegiamos os grandes em detrimento dos pequenos. Tinham muitos pequenos, Rodolfo, que não sabiam nem lidar com o FIES 2 anos depois do seu lançamento. Não sabiam lidar. Eu era diretor executivo de uma instituição de ensino pequena com 5 mil alunos. Eu fui em 2018, 2014, final de 2014, quando o FIES quebrou, eu fui começar a aprender a operar FIES. 2014. Exato. É uma coisa louca. Aí você tá lá na instituição pequena, num cenário como esse, discutindo ou tentando brigar de mercado com alguém que tem uma estrutura montada, tem lobby em Brasília, tem um executivo que fica conectado às pessoas que pagam o FIES. Então, não tem condição de você competir dentro de um ambiente desse. Então, basicamente, o que foi que aconteceu? O FIES deu aos grandes grupos, tá? Dada a sua carga de burocracia, sua facilidade de grana, um lastro, Rodolfo, de 10 anos de fluxo de caixa na frente dos pequenos e dos médios. Por conseguinte, os caras ficaram cheios de dinheiro para colocar o dinheiro onde precisava, que era o quê? O ensino à distância. Entendeu? Então, esse daí foi um componente avassalador nesse negócio
que foi a criação desse ambiente de concentração de mercado. E se for parar para pensar, né, Léo? Quando a gente pensa na concentração do EAD, né, quer dizer, né, na concentração do EAD, o EAD cresceu assustadoramente. Você pode até contar um pouco da história aí do marco, que em 2017 aumentou, possibilitou construir polo em tudo quanto é lugar e tal. Só que quando você pega os grandes grupos, né, eu não vou falar dos 15 primeiros, né? Eu acho que os 15 primeiros são muito emblemáticos, né? Os 15 primeiros, eles hoje têm 81% do market share no mercado. Ou seja, de 2.305 instituições, 81% está na mão de 15. 81% está na mão de 15. Só que o problema principal não é nem esse, né, Léo? De 2.305 instituições de ensino cadastradas no censo, 65% delas têm menos de 6 mil alunos. Isso no censo de 2019, né? Dessas 65 com menos de 6 mil alunos, só 11,3% delas tinham alunos matriculados em ensino à distância em 2019. 11%. Ou seja, esses 65% de instituições de ensino com menos de 6 mil alunos, eles hoje só têm 3% de market share. Absurdo. Ou seja, se você pegar, vamos voltar para o dado lá, 126% de crescimento em ensino à distância nos últimos 6 anos. Só de 2018 para 2019, que é a última série do censo, só de 2018 para 2019, o EAD cresceu 22%, 21,7% para ser preciso. E o ensino presencial de 18 para 19 recuou 5,7%. Vamos esquecer o dado histórico dos últimos 6 anos. Os últimos 6 anos foram 126%. O último ano foi 21%, 21,7%. Se a gente olhar o dado histórico, cresceu assustadoramente. Mas se você olhar a tendência de hoje, acho que era até legal você compartilhar a questão dos ingressantes, né? Porque tão importante quanto ver base de matrícula é ver a quantidade de alunos que estão entrando. O que é muito louco, porque hoje você tem 21% de alunos que estão, o EAD crescendo 21% e o presencial recuando quase 6%. E quando você olha para essas instituições com menos de 6 mil alunos, elas praticamente não conseguiram entrar no jogo. Não conseguem. E outra coisa... Por que você acha que não consegue entrar no jogo, Léo? Cara, vê só que loucura. Lembra lá dos 10 anos que foram criados de fluxo de caixa. Só que mais difícil do que os 10 anos de fluxo de caixa que foram feitos com o meu dinheiro, com o seu, tá? Na base de muito imposto e dado ao fiéis, tá? Criou-se também, o Rodolfo, um absurdo de burocrático para a abertura de polos de ensino à distância. Para abrir um polo de ensino à distância nesse país, entre os anos de 2011 e 2016, era um parto que você nem imagina, certo? O cidadão basicamente tinha que montar uma pequena IES, porque ele tinha que ter no polo de ensino à distância basicamente replicado as características do que ele tinha na sua instituição. Sabendo todos nós que o estudante que opta por ensino à distância, ele é um estudante geralmente avesso à locomoção demais, ele gosta de fazer as coisas na sua casa, dentro da sua conveniência, tá? Então, não tinha sentido aquilo, tá? O que aconteceu com isso? Os ingressantes do ensino superior à distância, só para você ter uma ideia, em 2011, 61% deles estavam nos 10 maiores grupos. Lembra, os 10 maiores grupos que pertencem a 9 marcas. Porque tem um dos 10 grupos que tem 2 marcas. Você sabe muito bem quem eu estou falando. Então, vamos lá. Então, o que acontece? 61%. Quando foi em 2012 que eles começaram a espalhar polos, eles já chegaram em 72%. Aí, quando foi lá em 2014, né, o que foi que aconteceu em 2014? O Brasil estourou lá de fiéis, né? Chamou-se atenção para o ensino superior de uma maneira gigantesca, eles chegaram a 76%. Quando vai lá em 2015, o que foi que houve em 2015? O Brasil acordou e viu
que dinheiro não dava em árvore, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu disse, eita, vamos cortar o FIES. Pensa que eles desceram muito? Não, eles estavam em 74%. Aqui em 2016 acontece uma coisa importante, viu? Ô, Rodolfo, desculpe. Estou falando muito com o Hugo, viu? Estou fazendo muita reunião com o Hugo. Aí, resultado do negócio, Rodolfo. Em 2016, há uma coisa importante. O ministro da Educação à época, ele estava sendo muito interpelado, tá? Por que era tão difícil abrir um polo de ensino à distância. O que acontecia? Várias pessoas interpelavam o ministro da época, tá? E os grupos regionais começaram a fazer uma pressão muito forte, tá? Eu lembro que até eu participei de uma conferência com ele na Câmara Americana e eu fui uma das pessoas que levantou assim e perguntou, ministro, por que é tão difícil abrir um polo de ensino à distância, sendo o ensino à distância a maior oportunidade de crescimento para a educação brasileira? E aí é porque ele explicou, e etc., por que aquilo estava acontecendo, que eles tinham muito backlog, que o MEC era basicamente um cartório e tudo, né? E quando foi em 17, sai uma portaria que desburocratiza a abertura dos polos de ensino à distância. Rodolfo, tu sabes o que foi que aconteceu? Em 2018, na leitura do INEP, nós já tínhamos saído para quase 12 mil polos de ensino à distância. Agora já aparecem quase 19 mil, certo? E a tendência é que na nossa próxima leitura, a gente vá a 25 mil polos de ensino à distância no Brasil. Foi uma coisa que aconteceu para que as pequenas viessem para o jogo. Mas lembra, de novo, mais pernicioso do que a proteção que aconteceu pelo FIES e pela burocracia do MEC durante 10 anos, que deram um lastro de fluxo de caixa de 10 anos para grandes, foi a impossibilidade das pequenas abrirem seus ensinos à distância, suas soluções de ensino à distância, e abrirem os seus polos de ensino à distância. Então, isso foi absurdo. Por quê? Ensino à distância, pessoal que está nos ouvindo, essas pessoas que estão aqui nos assistindo, eu estou vendo aqui o Marcelo, estou vendo o Rafael Oliveira, o Matias, nosso sócio aqui, conversando com a gente, tá? A Nívia, conversando conosco aqui, a Evelyn, tá? Todo mundo que está conversando com a gente aqui. Então, pessoal, esse movimento todo, você consegue, no ensino à distância, colocar mais estudantes quando você tem distribuição. Se você não tem uma malha de distribuição, fatalmente você não vai ter a capacidade de aumentar a sua base de estudantes. Então, uma das coisas principais da estratégia para crescer o ensino à distância é você ter polos, você ter ação comercial nas praças onde você quer andar. Entende? E isso, infelizmente, os pequenos e os médios foram impedidos por uma burocracia absurda, gigantesca, de se fazer. Entende? Ficou, sabe, Rodolfo, até certo momento, em 2018 eu tive com um pequeno mantenedor, e ele me falava, Léo, ensino à distância é briga para gigante. Né? E teve uma coisa que mudou isso. Sabe qual foi o nome do negócio? Covid-19. O Covid-19 mostrou para esse mercado, em especial depois de 17, que era possível, sim, se fazer ensino à distância dentro das pequenas e das médias instituições. E aí, aquele negócio. Eu acho que não dá, Rodolfo, para fazer ensino à distância filmando teatro e chamando de cinema. Entendeu? Não dá para fazer. E aí eu acho que a história da Celso, né, e da Liga Educacional, a criação da Liga Educacional, traz à tona uma possibilidade de criar um ensino à distância de maneira extremamente disruptiva e dentro daquilo que o estudante precisa hoje, não é isso, Rodolfo? Não, e aí, só completando você, Léo, quando você fala do grande grupo operando, na verdade, a gente está falando de vários, e embalando isso, de novo, voltando, 126% de crescimento no ensino à distância, um recuo de quase 6% no ensino presencial. Quando você olha para quem consegue operar esse modelo, existem várias variáveis para você operar esse modelo. O Léo comentou, uma delas é a questão
da capilaridade, né? Como que você cria essa estrutura comercial para você capilarizar. Só que você precisa ter capilarizado. Vamos levar em consideração que você conseguiu credenciamento. E aí esse é um ponto, né, Léo? Você conseguiu credenciamento, que boa parte dessas pequenas instituições de ensino com menos de 6 mil alunos não são centros universitários. O que implica você não conseguir, na velocidade que você quer, a criação de cursos e entrar ali com um portfólio mínimo para competir com um grande grupo. Mas vamos ser pragmático aqui. Uhum. A gente conseguiu uma estrutura comercial. A pequena a instituição independente, né, que não está dentro de um grande grupo, conseguiu o seu credenciamento. Ela precisa, primeiro, de uma plataforma. 2, ela precisa de conteúdo, né? 3, se você pensar em conteúdo, plataforma, tudo bem, você compra pronta. Mas se você pensa em conteúdo que você, de fato, quer gerar alguma diferenciação, você vai ter que produzir esse conteúdo para gerar, de fato, diferenciação. Se você produzir um curso, você vai gastar 500 mil reais para produzir um curso. 500, 600, 700 mil reais. É inviável. Você vai recuperar esse dinheiro, 700 mil reais, em quanto tempo? 5 anos? Não tem esse tempo. Não dá tempo para recuperar. Então, você precisa comprar uma plataforma. Se você não tem o dinheiro para construir um conteúdo, você vai ter que comprar um conteúdo. E aí, ter uma plataforma ou ter um conteúdo não faz você ter uma diferenciação. Então, vamos supor que você tem uma plataforma e tem o conteúdo. Você precisa ter dinheiro para você investir em marketing. E muito. Em especial o marketing digital, que é uma coisa que, a priori, se você não tem o EAD, você também desconhece essa ciência, que é quase uma ciência, chamada marketing digital. Né? Que é caro, tem que ter gente, tem que ter especialista. Se você não tem dinheiro para fazer o marketing, você precisa botar um preço competitivo. Ou seja, os caras estão entrando dentro as marcas, 15 marcas estão entrando dentro das cidades pequenas, onde tem pequenas instituições de ensino, colocando um preço de entrada a R$80. Esse preço não tem condições de pagar. Eu não quero nem entrar no mérito se está certo ou não botar o preço a R$80. O ponto é, quando você coloca um preço a 80 e essas grandes instituições de ensino, eles têm plataforma, têm conteúdo. De novo, não quero entrar no mérito se o conteúdo é bom, se a plataforma é boa. O fato é, existe produto, eles têm produto e têm preço. E tem como chegar nesse potencial cliente. Se você não tem isso, você não está no jogo. Mas o ponto mais que a gente conversa bastante, mais agravante nessa história toda, é que grande parte das instituições de ensino não tem autonomia. Isso é muito problemático quando você pensa que você precisa ter minimamente ali 15 cursos, e aí volta lá nos 500 mil reais. 15 cursos, só fazer a conta, né? 15 cursos, você vai gastar ali quase 7 milhões de reais, 7 milhões e meio de reais para você construir 15 cursos que representam lá, vou chutar aqui, tá? Sem querer cravar, 80% da base de alunos matriculados. Sem autonomia, você não consegue criar esses cursos de uma hora para outra. Você vai ter que fazer aplicação para o MEC, Ou seja, para você competir no mercado que está crescendo 126%, você precisa ter todas essas variáveis juntas. E aí diversas pessoas criaram alternativas para que eles entrassem nesse jogo, né? Criaram plataforma, criaram conteúdo pronto, criaram... Só qual o problema? Essa galera que criou plataforma e conteúdo pronto está vendendo para os 15 maiores. Os 15 maiores estão com acesso à plataforma e conteúdo. A gente está rindo, mas é triste contar essa história. É triste, é muito triste. Essa é uma realidade que... Como que uma pequena instituição de ensino, quando a gente chama de pequena, uma instituição de ensino independente, consegue competir com um grande grupo com uma variável preço, marketing, produto e plataforma? E sem falar, Rodolfo, que essas plataformas que aparecem muitas vezes como uma grande saída para tudo isso, né? Para o pequeno e para o médio, ela basicamente, eu vou falar de novo, você filmar o teatro não se chama cinema. Ponto. Você não consegue pegar, muitas vezes,
pegar um professor, colocar de frente para uma câmera e ele continuar dando a mesma aula que ele dava 50 anos atrás, ele está apenas colocando um dispositivo eletrônico entre ele e o estudante. Entende? Então, o que a gente comenta de que filmar o teatro não torna cinema é justamente isso. Você filmar uma aula, uma sala de aula de 50 anos atrás, com uma metodologia de 50 anos atrás, galgada e baseada ainda em conteúdo, conteudismo, certo? Não vai fazer desse seu ensino à distância o diferencial que você precisa para você brigar com um grande grupo. Por quê? Simplesmente, se ele está usando commodity, amigo, existe uma commodity no mercado hoje que é chamada conteúdo. Conteúdo é uma commodity, certo? Qual é o grande negócio de commodity, sabe, Rodolfo? O conceito econômico de commodity. É quando você tem fartura de oferta, uma fartura muito grande de oferta e uma fartura muito grande de fornecedores. Quando você tem isso, existe o conceito econômico de commodity montado. Perfeito? Então, veja só, o que você receber desses caras, tá, que são os players maiores do mercado, você vai estar fazendo a mesma coisa que o grupo grande está fazendo na sua instituição. E aí eu te falo até uma ousadia, viu, Rodolfo? Muitas vezes o estudante muda de instituição e tem aula com o mesmo professor. Do mesmo jeito. Entendeu? Com o mesmo conteúdo. E o professor nem responde ele, né? E outra coisa, eu já tive a oportunidade, isso mesmo, Rafa. A Rafa Oliveira aqui está falando o seguinte: fazer mais do mesmo não dá para competir com os grandes. É isso, Rafa. Tem uma frase que eu adoro, Rafa, que é a frase do Albert Einstein. Se você espera resultados diferentes, é loucura ficar tentando a mesma coisa. Entende? Então, não adianta você ficar tentando fazer resultados diferentes se você continua com a mesma fórmula. Então, fazer uso do expediente de utilizar a commodity online, Rodolfo, vai fazer o seguinte: o cara vai entrar na briga de preço. E na briga de preço, depois que você investiu quase 7 milhões e meio para colocar um curso em pé, você não vai conseguir brigar. Entende? Porque os caras já estão com uma tecnologia de marketing digital, uma tecnologia comercial, uma capilaridade que é simplesmente 10 anos na frente da sua. Então, você tem que fazer com que o seu produto seja um diferencial. Então, você tem que tornar o seu produto um produto diferente, para que as pessoas olhem e, ao experimentar, tenham uma coisa diferente no ar. E é isso que a Liga está querendo fazer, né, Rodolfo? E eu acho que eu acho que é isso. A gente vai falar da Liga, mas tem um ponto importante também, Léo, que é o seguinte: esse cenário que a gente está pintando aqui, que é um cenário caótico, catastrófico, existe um universo monstruoso de oportunidade, um mercado. Tem dois ingredientes aqui para disrupção, tá? A primeira, concentração. A segunda, comoditização. Ou seja, é um mercado muito concentrado e muito comoditizado. Essa é a receita perfeita para uma grande virada. Qual é a oportunidade aqui? A oportunidade é que o mercado está muito concentrado. A concentração, e só um terceiro elemento importantíssimo, né? Que é o mercado de educação está naquela iminência de acontecer alguma coisa, né? Todo dia eu acordo e fico pensando, cara, alguém vai mudar a educação hoje. Alguém criou algo de fato que vai fazer uma grande disrupção. Quando você olha para esse cenário, vai acontecer uma disrupção na educação. O mercado de trabalho não está recebendo essa galera direito. Enquanto isso, a gente está vendo grandes grupos criando campanha de agora o seu diploma dá. Tem 13 milhões, sei lá, de pessoas desempregadas. Desses 13 milhões, tem 3 milhões e meio que tem diploma. Não é agora o seu diploma dá. O seu diploma não resolve para nada. O diploma não resolve nada. Então, isso é uma baita oportunidade. Porque o mercado está muito concentrado. O produto é um produto muito comoditizado. Quem, de fato, conseguir fazer algo diferente, gerar uma experiência diferente para o aluno. E aí, quando a gente fala do EAD, né, Léo? Não sei se você tem esse dado aí,
Mas, cara, o índice de evasão no EAD é uma coisa absurda. Ou seja, Absurda, ele já foi maior, bem maior, já chegou a 41%, tá, da base de estudantes. Ele desceu a 37%, tá? E, assim, o que foi que aconteceu? Não foi nenhuma coisa assim, de uma melhoria gigantesca do produto, não, tá, Rodolfo? Foi uma familiarização e um crescimento das telecomunicações. Esse foi o componente que fez a queda, tá, da evasão dentro do ensino à distância. Não foi porque o cara estudou melhor ou porque conseguiu um ambiente mais agradável para você fazer desenvolver sua academia. Não, não foi nada disso. Foi simplesmente porque ele conseguiu uma acessibilidade maior e por isso ele começa a experimentar. Mas, de novo, ele começa a experimentar um método de educação que é um método de educação dos anos 50 filmado nos dias de hoje. Isso é o grande absurdo. E só corroborando com o que tu falas, a gente tem 13 milhões de desempregados, 3 milhões e meio deles são pessoas que têm ensino superior. Tá? E tem um outro detalhe que é mais perigoso ainda e que mostra que esse método que está sendo utilizado hoje no ensino à distância, na educação superior brasileira como um todo, ele não é capaz de entregar aquilo que precisamos. 4 milhões de trabalhadores brasileiros que têm ensino superior, eles não têm a ocupação adequada. O que significa isso? Essa ocupação poderia ser feita por uma pessoa de ensino médio. Entende? Então, isso é um absurdo, porque você coloca ali 4 anos do seu investimento, não só de vida, mas não só de dinheiro, mas de tempo, e você não consegue alçar uma posição de trabalho condizente com o seu nível acadêmico. Entende? Então, o que estamos assistindo, em razão dessa altíssima concentração, é uma deteriorização da capacidade do trabalhador brasileiro em criar inovação e criar desenvolvimento econômico para o país. Não, e essas marcas, você falando de qualificação, né, essas marcas locais, essas instituições de ensino locais em cidades pequenas, né, tem cliente nosso que está numa região com 35 mil habitantes, uma instituição de ensino com 1.800 alunos. Essa instituição, para aquela região econômica ali, ela é muito importante, né? Ela consegue entregar serviço educacional para a região que fortalece aquela região econômica ali. Então, de fato, quando você vem com um EAD de um grande grupo educacional dentro dessa região, a preocupação em entregar serviço educacional, ou seja, um profissional preparado para aquela região, o interesse é muito. Eu ia falar que o interesse é pequeno, não, o interesse é nenhum, né? O interesse É é zero. ínfimo, é zero. Então, essa instituição de ensino que está ali nessas regiões, desses pequenos municípios, que tem um papel importante local, o que falta para elas é, de fato, ter um serviço educacional diferenciado, porque a marca é muito forte. Se você pegar 10 anos atrás, essas marcas elas estavam bem consolidadas, essas marcas elas estavam crescendo. Então, o grande problema hoje é que você pega a região hoje com 35 mil habitantes, você tem 12 marcas operando. Voltando para a questão da concentração, você tem cidade que tem 100 mil habitantes, tem 22 marcas operando na região. Com 22 marcas operando com 100 mil habitantes, não tem como você colocar um preço. Não tem. Sinceramente, não tem. De novo, volta para a questão nevrálgica principal. Se você, instituição de ensino, se as instituições de ensino, porque aqui a gente está falando, pode ser que tenha alguém bem instituição de ensino aqui dentro, que queira concorrer com um grande grupo na sua respectiva região, precisa, de fato, ter uma experiência educacional diferente. Se não tiver essa experiência educacional, a concentração vai ficar cada vez maior. De novo, voltando para o dado da concentração, Léo, os 15 principais grupos educacionais cresceram, EAD mais presencial, cresceram 54% nos últimos 6 anos. As instituições de ensino com menos de 6 mil alunos, que representam 65% da base,
da quantidade de instituições de ensino que tem no Brasil, elas cresceram 1,2%. Léo, 54% contra 1,2%. De novo, volta para o EAD, que cresceu 126%, e essas instituições de ensino só têm 3% de market share. Ou seja, isso vai chegar uma hora... Qual é o problema disso? Né? A gente discute muito isso, né, Léo? Qual é o problema? Pô, essa história que vocês estão contando aí, pô, mas isso é livre mercado. Beleza, é livre mercado, então está certíssimo. É política de preço, produto, tem quem compre. Qual é o problema disso? Quando você fala de carro, é um problema. Quando você fala de mercado financeiro, é outro problema. Quando você fala de chocolate, é outro problema. Quando você fala de bebida, é outro problema. Mas a concentração é um problema? É um problema. Total. Agora, quando você fala de educação, o problema é maior ainda. Porque só existe... Léo, só existe chocolate porque tem educação, só existe carro porque tem educação, só existe bebida porque tem educação. Então, concentrar o mercado de educação significa o seguinte, que se esse dado continuar do jeito que está, daqui 10 anos, a gente vai ter 30 marcas operando no ensino superior. Qual o problema disso? O problema disso é que a gente vai ter um serviço educacional, os nossos filhos, os nossos netos vão estar refém de um serviço educacional porque a concorrência vai ser muito pequena. E outra coisa, é importante que a gente meça também, que hoje, por exemplo, o Rodolfo, você sabe quanto é que está o desemprego entre os doutores brasileiros? Está da ordem de 25%. Desemprego entre os doutores brasileiros. Essa concentração em demasia, tá, afugentou os professores muito de oportunidades de trabalho que foram irrelevantes. Nós temos um outro problema grande no Brasil com respeito à formação de professores, que já não é de hoje, é de longa data, certo? Mas o Brasil fez um salto gigantesco na formação de doutores entre 96 e 2014, tá? Nós basicamente sextuplicamos a quantidade de oferta de cursos de doutorado e de mestrado no país. Só tem um problema disso tudo, Rodolfo. Os mestrados e doutorados que surgiram, eles também foram conteudistas. Eles também foram para a velha educação, entendeu? A educação que um olha para a nuca do outro dentro de sala de aula. E com foco na pesquisa, né, Léo? Não com foco na formação docente. Exato! Sabe o que acontece? A gente começou no país a ensinar professores a fazer pesquisa e não a dar aula. Certo? Então, os professores começaram a ser doutrinados a fazer pesquisa. Só que essas pesquisas, Rodolfo, não geraram o impacto que nós precisávamos que gerassem. Por exemplo, hoje o Brasil tem ainda uma das piores produtividades do mundo entre os países do G20, entende? Nós temos ainda uma das piores colocações no ranking de inovação do mundo. Então, você criou um batalhão de doutores focados em fazer uma pesquisa que talvez não seja aquela que o mercado precisa, entende? Então, o que foi que aconteceu? Essa desconexão, essa distância da academia para o mercado, que é uma distância gigantesca, ela foi ainda impulsionada com essa alta concentração que nós temos no ensino superior. Então, nós criamos ainda um problema grande, que é a falta de oportunidade que se cria. Tem um economista que eu gosto muito de ler, sabe, Rodolfo? Milton Friedman. E o Milton Friedman fala sobre essa necessidade premente de se ter no ambiente e no mercado educacional a diversidade, né? A diversidade de pensamento, a diversidade de conclusões, a diversidade de pesquisa, né? Isso é algo que é inerente ao mercado educacional. Então, quando você cria concentração de mercado muito forte, você acaba com a diversidade, que é a coisa mais linda que existe em educação. Por isso que não podemos fazer igual a mercados como os mercados de bebidas, de alimentos, né? de produtos diversos, porque isso não é fazer educação. Porque no longo prazo nós teremos uma ausência, talvez, de produtos que a educação poderia criar. Entende? Vou dar um dado aqui, Léo, só para corroborar um pouco isso, né? A Via Varejo, que é uma empresa listada na Bolsa, ela abriu um programa de trainee, se eu não me engano, acho que foi, não sei se foi semana passada, foi segunda-feira, não lembro.
primeiro programa de trainee que aceita qualquer curso. E olha que dado interessante, né? A gente está falando... Se você for parar para pensar profundamente, olha a grande revolução que está vindo aí. Quando uma grande empresa, ou independente de ser uma grande empresa, ela aceita qualquer curso, ela está dando um recado muito emblemático dizendo o seguinte: eu tenho posições aqui para diversas áreas diferentes, e não importa para mim. Óbvio que talvez isso seja mais difícil quando você vai precisar de um engenheiro para construir uma ponte. Tudo bem, tem mercados que são mais específicos, mas quando você fala em tecnologia, administração, contabilidade, áreas mais administrativas, quando você pega essas áreas e se de fato esse negócio pegar e as empresas começarem a contratar as pessoas independente da formação delas, a gente está pegando o curso, explodindo o curso. A gente está dizendo que não importa o que o cara aprendeu, não importa se ele teve matemática financeira ou se ele aprendeu a aferir a pressão lá no curso de enfermagem. Olha que coisa louca isso. Isso de fato faz uma transformação e pouca gente está percebendo isso, né, Léo? Porque o que vale, no final das contas, muita instituição de ensino está muito presa no currículo, em criar soluções de modelo híbrido, mas no final das contas, onde está o problema que precisa ser resolvido é na conexão desse profissional com o mercado de trabalho. E aí, Léo, só para te finalizar aqui, porque a gente está... Duas coisas, né? Primeiro, cara, quais são as perspectivas para depois a gente falar um pouquinho, dar um pitch aqui de 5 minutos, 5 minutinhos para contar um pouquinho dessa história maravilhosa da Liga. Cara, Exato. Quais são as perspectivas, cara, na sua visão? O que você acha que tem condições de melhorar nesse cenário como um todo? Tá, eu vou começar as perspectivas no meu ponto de vista, fazendo a citação aqui de dois professores que tenho no meu coração aqui, que estão entrando aqui na live da gente, o professor Fernando Guilherme Trigueiro, que faz um posicionamento sensacional. A empresa quer resultado, certo? Então é a primeira coisa, empresas querem resultados. E quem dá resultados são competências, não são conteúdos. Tá? Então, uma perspectiva fundamental nisso tudo, que é uma perspectiva disruptiva, de mudança absurda, tá? É a capacidade que o mercado vai ter para apontar para competências. Cada vez mais o mercado vai olhar para isso, vai contratar competência e vai cobrar as universidades por entregar competência ao mercado. Tá? Segunda pessoa que eu gostaria de citar também nessa minha tendência é o professor Júlio Ribeiro, que está aqui conosco. Professor Júlio Ribeiro, ele me conta uma história que é sensacional, Rodolfo. Você precisa conhecer o professor Júlio Ribeiro. O professor Júlio me conta uma história que é o seguinte, ele foi conhecer a UCLA, certo? Nos Estados Unidos. E ele ficou embasbacado quando ele percebeu que na UCLA, você para fazer um doutorado, você, Rodolfo, quer fazer um doutorado, imagina que você está passando na frente da UCLA e diz assim, quer saber? Eu tenho uma tese de doutorado e eu consigo resolver um problema. Você pode entrar na UCLA, tá? Chegar lá e se você escrever um paper e mostrar isso para um conjunto de professores, uma banca de professores, e você for aprovado, você vai ter doutorado mesmo que você tenha ensino médio. Aí, o professor Júlio Ribeiro volta aqui, ele é aqui de Recife, onde eu estou agora, e ele volta e mostra e fala isso na Universidade Federal. Aí os colegas da Universidade Federal dizem, absurdo, estão vendendo diploma de doutor. Aí o CLA tem 13 prêmios Nobel. Você entendeu? Então, uma tendência mercadológica, uma tendência que vai ser fundamental nas universidades e na academia brasileira vai ser o que o estudante sabe fazer, o que ele entrega, ponto. Sabe por quê? O Jimi Hendrix, que era um dos maiores guitarristas da história do mundo, não sabia ler partitura, amigo. Entende? Então, assim, nós chegamos num complexo de mundo, no mundo VUCA, né?
volatilidade alta, incerteza alta, complexidade alta, né? Então, isso tudo vai contribuir para que o mercado busque nas universidades competência em entrega de resultado. É isso que eu acho uma tendência fundamental e que vai mudar completamente esse cenário, logicamente agregado a esse fato da alta concentração, um preço comoditizado, isso tudo vai ebulir e nós vamos ver uma mudança muito forte e que a Liga vai ser a grande líder desse processo. Então, só para dar um finalzinho, só para contextualizar todo mundo, a gente começou as nossas... a botar para fora o que a gente acredita, né, Léo? Então, Exato. Hoje está sendo a primeira de muitas. Você vê que tem, se você olhar a nossa estratégia ali, é uma estratégia que está começando agora a gente entrar na rede social e começar a falar. Hoje está sendo a primeira, né? De novo, a primeira de muitas. Só para botar aqui, tem gente que entrou aqui agora, dar um pitch final aqui na Liga, só para vocês entenderem o que ela é. A Liga ela é muito mais do que uma plataforma, muito mais do que um ecossistema. A Liga é, de fato, criar uma grande transformação no mercado de educação. E como ela faz isso? Entregando soluções, produtos, serviços educacionais para quem, de fato, tem interesse em mudar a educação, né, Léo? Não é para quem quer usar o produto simplesmente para crescer. Não é para usar uma plataforma de desenvolvimento de competências para crescer, mas para, de fato, causar uma grande transformação. A nossa sociedade ela é uma spin-off do modelo educacional. A gente vive um modelo de sociedade que é um reflexo da forma como a gente vive a educação. Então, a Liga tem uma preocupação muito grande, sem blá, 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 de ficar com essa história de querer mudar a educação sem, de fato, entregar algo tangível. A gente passou ali, pelo menos, os últimos 5 anos desenvolvendo os nossos produtos e serviços junto com os 2 principais stakeholders desse processo, os 3, né? Sociedade, aluno e professor. Então, eu acho que agora a gente tem uma chance única, porque as 15 maiores marcas que hoje, no EAD, onde está crescendo, tem 81% de market share, de concentração de mercado. Não é nem de market share, né? Concentração. Concentração total. Concentração total. Então, essas 15 marcas que têm 81% de concentração de mercado, elas têm muita fragilidade. Elas têm um modelo que tem muita chance de ser derrubada nos próximos anos. Então, é só para agradecer vocês para as próximas lives. Vai estar aqui no gravado aqui a nossa conversa e eu espero que com o convite, né, Léo, para a próxima semana, provavelmente a gente vai ter 2, 3, 4, 5 lives aí por semana falando de coisas que acho que tem pouca gente falando, acho que tem pouca gente se expondo. A gente, quando eu vejo, a gente estava discutindo isso, né? Quando a gente olha lá o dado do censo de 2019, tá todo mundo analisando o dado do censo. Mas não tem ninguém analisando sobre a perspectiva da concentração, que é o problema. Não adianta olhar o dado do censo sem entender aonde está o problema. Existe um problema sério que a gente precisa tratar. E as marcas locais, as pequenas marcas, as marcas independentes, elas têm chances reais de fazer um tsunami no mercado de educação nos próximos anos. Então, essa é a nossa tese, essa é a nossa... A gente dorme e acorda pensando nisso, a gente discute isso o dia inteiro e a gente é o lado da força que vai fazer isso acontecer, né, Léo? Totalmente, totalmente. A gente acredita muito nisso. A Flávia fez uma pergunta muito interessante aqui, Rodolfo. Antes de terminar, eu vou deixar aqui uma resposta para ela que eu não posso deixar. Flavinha, boa, Flavinha. IESB, ela é responsável, head de marketing do IESB em Brasília. Sensacional. Como podemos convencer o MEC que o mercado educacional precisa se autorregular? Ô, Flávia, deixa eu falar para você. Houve uma coisa incrível que quem chamou a atenção para isso foi o professor Júlio Borba,
que agora está entrando aqui na Liga Educacional com a gente. Foi a última decisão do MEC acerca da volta das aulas ou não. Você viu que o MEC colocou uma portaria, depois desfez a portaria, colocou outra portaria desfazendo a anterior e aqui ele já tinha... E ficou aquela confusão. Não veja isso como ruim, não. Veja isso como bom, porque ele começa a discutir dentro do MEC as suas próprias prerrogativas, as suas próprias análises, o seu próprio mercado. Isso é muito interessante. Você vê que existe uma necessidade do órgão regulador se analisar. Mas essa questão de se autorregular, do mercado se autorregular, Flávia, é uma questão que não é um aprendizado somente do MEC, é um aprendizado da nação brasileira. A gente precisa entender que o mercado pode sim se autorregular. Quando nós chegarmos nesse patamar, fatalmente o MEC já vai estar aceitando a autorregulação do mercado educacional. E só para completar, eu até acrescentaria outra coisa, Flávia. Quando você olha para o novo ensino médio, o novo ensino médio tem uma evasão assustadora. A gente foi lá e criou o novo ensino médio. Ele tem lá uma quantidade de horas, eu não lembro, são 1.800 horas, baseadas em competência. Aí você vai para o Enem, tudo bem, não é 100%, mas o Enem por competência. A DCN, a Diretriz Curricular Nacional por competência. O ENAD por competência. O mercado de trabalho por competência. Isso por si só já mostra que existe uma coisa que vai acontecer naturalmente, e eu acho que o próprio MEC, o próprio órgão regulador já entendeu isso. A avaliação de curso leva em consideração a inovação, os principais avaliações, elas estão sendo baseadas em competência. Vai chegar uma hora, Flávia, que o mercado de trabalho vai dizer assim, são essas aqui que eu quero. Que aí não tem órgão regulador que vai conseguir dizer se é ou se não é. Então, isso, de novo, vai acontecer? Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Agora, a pergunta é, e eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Que a gente, de novo, a gente pode pagar aqui, ô Léo. As instituições de ensino estão preparadas para isso? Porque uma coisa é você construir um currículo por competência. Outra coisa é você fazer o aluno desenvolver competências. São coisas completamente diferentes. Criar um currículo por competência, qualquer um faz. Fazer o aluno desenvolver competência, são pouquíssimas pessoas que fazem. E aí, o que de fato vai fazer uma instituição de ensino se diferenciar vai ser, de fato, fazer os alunos desenvolverem essas competências. Né? Sensacional. Rodolfo, um grande abraço, Feliz Natal para vocês aí, para você aí. Feliz Natal a todo mundo que nos assistiu aí. Flávia, obrigado pela participação. Professor Fernando Trigueiro, grande abraço. Professor Júlio Ribeiro, todo mundo que participou conosco, um abraço grande. E vem conhecer a Liga, segue a Liga Educacional. E essa live o Rodolfo vai salvar aí no IGTV para a gente poder depois compartilhar com todo mundo aí e dar uma olhada no que a gente aprendeu aqui e nas competências que nós adquirimos. Grande abraço para todo mundo aí. Para cima deles, Léo. Para cima deles, vamos para cima deles. Grande abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Gente, abração. Tchau, tchau.